Boa noite a todos. Hoje nós estamos encerrando a apresentação da primeira obra da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, com a sua quarta parte, que trata das esperanças e consolações. Essa quarta parte contém 2 capítulos. O primeiro capítulo trata da felicidade e do sofrimento dos espíritos encarnados na Terra. Ou seja, trata da nossa felicidade e da nossa infelicidade. E o capítulo segundo trata da felicidade e do sofrimento dos espíritos desencarnados no mundo espiritual. Vamos começar pela felicidade dos encarnados, pela nossa felicidade. Felicidade na Terra é possível? Vamos ver o que os espíritos responderam. E nós não podemos ainda gozar de felicidade completa, plena no nosso planeta, mas de uma felicidade relativa, de momentos felizes, devido às nossas imperfeições atuais, à nossa condição evolutiva, os erros que cometemos em existências passadas e que teremos que expiar e reparar, enfim, por sermos habitantes de um planeta de prova e expiação, onde o mal ainda predomina. Mas com essa felicidade relativa, podemos ainda suavizar os nossos sofrimentos. Como? Cumprindo as leis divinas, as leis naturais, as leis de Deus, imutáveis, soberanamente justas e misericordiosas, leis universais. São aquelas leis que foram apresentadas no nosso estudo passado. É por meio, portanto, de suas leis que Deus age sobre a sua criação, sobre a evolução dos mundos e de todos os seres. Todas as nossas ações, os nossos pensamentos, sentimentos, sejam bons ou maus, são rigorosamente considerados por essas leis divinas. E o sofrimento é consequência da infração às leis de Deus, porque quando infringimos uma dessas leis, retornam para nós os efeitos dessa infração e nós passamos a sofrer. Portanto, somos os causadores ou os construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Mas o que é a felicidade terrestre? A felicidade para nós encarnados aqui no nosso planeta, segundo a visão espiritual superior. Vamos ver. Com relação ao aspecto material, felicidade para nós é ter a posse do necessário, é ter o indispensável à nossa sobrevivência com relação à alimentação, à saúde, à habitação, ao trabalho, à educação, ter
tendo direito, assim, a uma vida digna e justa para todos. E felicidade para os espíritos superiores com relação ao aspecto moral, para nós, é ter a consciência tranquila, e ter essa consciência tranquila, nós só conseguimos com o cumprimento das leis divinas, cumprindo os nossos deveres segundo essas leis. Consciência tranquila é um outro nome para a felicidade, nos diz André Luiz. E também é ter fé no futuro, ter a compreensão das leis divinas, das realidades da vida espiritual, da imortalidade do espírito, ter uma fé raciocinada, uma fé que crê porque compreende, porque a razão analisa e aceita. E sobre a infelicidade na Terra, por que sofremos? Muitos perguntam constantemente. Vamos ver a resposta que os espíritos deram. Para todo sofrimento, nos dizem eles, há uma causa. Se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Portanto, ninguém sofre injustamente. E o acaso não existe. Mas então, quais são as causas dos nossos sofrimentos? Elas podem ser anteriores a essa existência. Elas podem estar nos erros que cometemos nas nossas vidas passadas e que temos que expiar e reparar. Ou podem ser atuais, podem estar na nossa vida presente, no nosso comportamento de hoje. Vamos ver alguns exemplos sobre os sofrimentos cujas causas são anteriores a essa nossa existência, estão nas nossas vidas passadas. Por exemplo, flagelos naturais, acidentes, morte de entes queridos, doenças de nascença e muitos outros sofrimentos que surgem na nossa vida atual. Esses sofrimentos, cujas causas estão no nosso passado, independem da maneira de agir na vida presente. Podemos não ter feito nada de errado, mas eles surgem em nossas vidas. Portanto, eles são inevitáveis. São os erros cometidos no passado, exigindo na vida presente as expiações e as reparações. Agora vamos para os sofrimentos cujas causas são atuais. Estão na nossa vida presente. Portanto, esses sofrimentos dependem da nossa maneira de agir na vida atual. E eles são evitáveis. É só mudarmos a maneira de agir e poderemos evitá-los na nossa vida. Por exemplo, comemos em excesso, adquirimos a gula, a obesidade, outras doenças
e passamos a sofrer. Sofrimentos que poderiam ser evitados se tivéssemos mais disciplina na alimentação. Desenvolve-se o hábito de beber, se adquire uma dependência química, e aí surgem as consequências, como a perda da saúde, a perda do emprego, a perda da família, a perda da autoestima, sofrimentos que poderiam ser evitados se buscasse ajuda, um tratamento para se afastar da bebida. Por exemplo, um tratamento espiritual, a prece, os ensinamentos da doutrina espírita são recursos preciosos para se vencer e se recuperar de uma dependência química. Acidentes, outro exemplo, que acontecem constantemente devido às imprudências, excesso de velocidade, beber e dirigir, falar ao celular, etc., e que geram grandes sofrimentos que poderiam ser evitados se obedecesse às leis do trânsito. E tantos outros sofrimentos que surgem na nossa vida presente, cujas causas estão no nosso orgulho, no egoísmo, na inveja, na ambição, na desonestidade, na intolerância, na dificuldade de perdoar, na preguiça, na falta de organização e por aí adiante. Sofrimentos também que poderiam ser evitados se trabalhássemos as nossas imperfeições, buscando a nossa transformação interior. Mas será que todo sofrimento decorre de uma falta cometida? Vamos ver. Não, respondem os espíritos. Tem sofrimento que pode ser uma prova ou missão de renúncia, de humildade, de amor, solicitada ou aceita pelo espírito no mundo espiritual, antes dele reencarnar. E não para corrigir, espiar ou reparar erros cometidos em suas existências passadas. Com que objetivo? Esses espíritos pedem para vir em provas, em missão de grande sofrimento, para ajudar e servir a alguém ou a uma coletividade. Morte dos entes queridos, outro sofrimento muito comum entre nós encarnados. Podemos prejudicá-los com os nossos pensamentos? Vamos ver. Essa quarta parte nos esclarece que os espíritos desencarnados são sensíveis às lembranças dos que lhes eram caros na Terra. Portanto, os desencarnados recebem e sentem o impacto das nossas vibrações, porque os nossos pensamentos são energias mentais poderosas e atuantes, que envolvem e atingem os nossos entes desencarnados, envolvendo-os em vibrações.
de paz, de amor, de tranquilidade, de felicidade, mas podem também envolvê-los em vibrações de inquietação, de tristeza, de angústia, dependendo da qualidade dos sentimentos que alimentamos e dos pensamentos que enviamos para os nossos entes queridos desencarnados. Portanto, nós podemos ajudar aqueles que partiram na sua recuperação, na sua readaptação no mundo espiritual, ou podemos prejudicá-los com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. Sobre as uniões antipáticas, uniões difíceis, sem afinidades, muito comuns no nosso planeta, quais são as causas? Uma das causas pode estar na má escolha do companheiro ou da companheira, e nessa escolha nós não levamos em consideração o sentimento de amor, mas outros interesses, como, por exemplo, situação financeira, projeção social, beleza, ou simplesmente atração sexual, e com o tempo o relacionamento vai se tornando difícil. A dificuldade também, ou as dificuldades dentro de um casamento, podem estar na reparação do nosso passado, dos erros que cometemos em existências passadas. E temos a oportunidade de reencontrar dentro do lar, como esposo, como esposa, ou como filhos, outros familiares, os afetos ou os desafetos, os adversários, por exemplo, de existências passadas, para que possamos, através da convivência diária, do auxílio mútuo, do exercício do perdão, do exercício da paciência, da tolerância, da humildade, transformarmos as nossas aversões em amizades e, se possível, em amor na presente existência. As dificuldades dentro de um relacionamento podem também estar nas nossas imperfeições atuais, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa falta de sensibilidade, dificuldades para perdoar, para tolerar, etc., criando assim conflitos, sofrimentos, decepções na nossa convivência, como também até mesmo a nossa falta de educação, a nossa falta de respeito de um para com o outro, pode também gerar essas dificuldades no relacionamento. Jesus nos disse que essas dificuldades é devido à dureza dos nossos corações. Suicídio, outro tema abordado nessa quarta parte, dados da Organização Mundial de Saúde de 2018, nos diz que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo.
804 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. No Brasil, 12 mil pessoas se suicidam por ano. Vamos ver o que os espíritos nos dizem a respeito do suicídio. Não temos o direito de dispor da nossa vida. Só a Deus assiste esse direito, lógico. Deus é o Criador da vida, só a Ele compete abreviá-la por meio das suas leis. Mas qual a causa principal da maioria dos suicídios? E as consequências? Vamos ver. A causa principal está na falta de fé. Na falta de fé em Deus, na falta de compreensão das suas leis, das realidades da vida espiritual, da imortalidade do espírito, e diante de um sofrimento, a pessoa se acovarda moralmente e procura a saída para o seu sofrimento através da porta falsa do suicídio. É interessante que aquele que suicida, ele não quer acabar, na verdade, com a sua vida. Ele quer acabar com a sua dor, com o seu sofrimento. E acha que é dando cabo da sua existência corporal, que é se matando, que ele vai se livrar daquela dor. Consequências do suicídio. Vamos ver. Primeira consequência: desapontamento. Pensou que ia morrer e ia se livrar do sofrimento, que ia acabar com a sua dor, com a sua vida. Desapontamento diante da vida que continua, que não se extingue com a morte e com o sofrimento que continua a atormentá-lo. Perturbação espiritual diante da violência cometida contra si mesmo e contra as leis divinas. Expiação da falta através de reencarnação ou de reencarnações dolorosas para se reequilibrar e reconquistar pouco a pouco a sua felicidade. Portanto, todos os sofrimentos nós sempre iremos encontrar a consolação na fé em Deus, na compreensão da vida espiritual, na consciência tranquila com o cumprimento dos nossos deveres segundo as leis divinas. Vamos agora para os espíritos desencarnados. Vamos conversar pela felicidade dos desencarnados. Essa felicidade é proporcional à elevação alcançada, isto é, ao progresso moral e intelectual conquistados. Por exemplo, a felicidade dos bons espíritos está no amor que os une, no conhecimento que possuem, no bem que fazem, no útil emprego da inteligência, na ausência das paixões
e das necessidades materiais. Mas aquela felicidade suprema, plena, só os puros alcançam, pois já conquistaram a perfeição. Os demais, vamos nós usufruindo da felicidade relativa, proporcionalmente às nossas conquistas evolutivas. Quando Jesus nos disse, inclusive, que a felicidade não era deste mundo, do nosso planeta, ele estava se referindo justamente a essa felicidade plena que nós ainda não temos direito, não alcançamos ainda devido às nossas imperfeições, mas que um dia todos nós alcançaremos. Sobre a infelicidade dos espíritos inferiores. Agora vamos para a infelicidade. Ela está em saber que a felicidade existe e não poder alcançá-la. Sabem que a felicidade existe, mas pensam que nunca mais irão obtê-la, nunca mais irão alcançá-la. Outro sofrimento está em pensar que essa situação é eterna, que eles jamais sairão daquelas condições, daquela situação de sofrimento, porque não se prepararam para a compreensão das realidades espirituais da vida. Outro grande sofrimento está em ter divulgado os seus atos, porque no mundo espiritual nós não conseguimos nos mostrar o que não somos, porque todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ações, intenções, ficam visivelmente retratadas nas vibrações, nas irradiações do nosso perispírito, com forma, com cor, com movimento, com cheiro, com densidade, com permanência. Portanto, lá nós estaremos nos mostrando como realmente somos. Estará nos acompanhando nas nossas irradiações o nosso retrato espiritual. Outro sofrimento para os espíritos inferiores desencarnados é em se sentir na presença da vítima, porque do lado de lá nós iremos nos encontrar não só com os afetos, mas também com os desafetos, com aqueles que deixamos de ajudar, com aqueles que prejudicamos, e essas situações nos causam muito constrangimento, muito sofrimento do lado de lá, para aqueles que se comprometeram com o mal. Outro sofrimento é em conviver com o remorso e o arrependimento. No remorso, há aquela inquietação da consciência pelo mal praticado. O remorso é aquela força mental que nos prepara para o arrependimento. Já no arrependimento, há a insatisfação, o reconhecimento do erro e o desejo da reparação. Um grande passo, né, para a reconquista do nosso equilíbrio.
O arrependimento, portanto, é aquela força mental que nos conduz ao esforço reparador, à reparação dos erros cometidos. Mas, e sobre essa duração do sofrimento no mundo espiritual? Até quando? Depende do esforço em melhorar-se, responde os espíritos superiores, porque quanto mais resistência ao arrependimento, resistência em reparar o mal com o bem, maior a duração do sofrimento, que é variável ao infinito para os espíritos inferiores. Arrependimento, ainda. Será que todos os culpados um dia se arrependerão? Mesmo aqueles mais rebeldes às leis de Deus? Vamos ver. Sim, porque aquele que erra, mais cedo ou mais tarde, reconhecerá o seu erro, se arrependerá e desejará repará-lo. Mas será que isso é possível mesmo? Sim, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Nós vimos esse ensinamento no nosso estudo passado. E a nossa consciência funciona como um tribunal e como uma bússola. Como um tribunal nos julga automaticamente quando erramos. E como bússola nos orienta no caminho certo que devemos seguir. Mas só o arrependimento não apaga as faltas. Não basta só se arrepender e dizer a Deus: Senhor, eu estou arrependido, me perdoe. Mas não basta. Mesmo esse arrependimento sendo sincero. Arrependimento é importante? É o primeiro passo mais importante para a nossa recuperação espiritual. Mas só ele não resolve os nossos problemas, as nossas faltas. São necessárias a expiação e a reparação. Na maioria das situações, diante da gravidade do mal cometido, do nosso nível de consciência, das nossas condições evolutivas, teremos que sentir em nós, em nossa vida, o que fizemos o outro sofrer, expiando assim a falta cometida, para fixarmos o aprendizado. Lembrando que as leis divinas, elas não são punitivas, elas são educativas, mas em todas as situações é necessária a reparação do mal que fizemos com o bem, para nos reequilibrarmos perante as leis de Deus e reconquistarmos a nossa felicidade, porque Deus nos criou para sermos felizes. Transformação da Terra é outro tema abordado nessa quarta parte. Nós ainda nos encontramos em um mundo de prova e expiação, onde o mal ainda predomina, mas como a lei do progresso é uma das leis divinas, e tudo progride na natureza, o nosso planeta
deixará de ser um mundo de prova e expiação, onde o mal predomina, para ser um mundo de regeneração, onde o bem é que predominará. Mas essa transformação não acontecerá por milagres. Milagres não existem, nos esclarece a doutrina espírita. A transformação se dará por meio do progresso moral da maioria dos seus habitantes, ou seja, por meio do nosso progresso moral. Porque a criatura transformada, ela transforma a vida, o local onde ela estiver. Os maus, o que acontecerão com eles? A maioria se tornou bons. E os maus, aqueles que se encontram resistentes ainda a praticar as leis divinas, resistentes ao bem, reencarnarão em outros mundos, compatíveis com a sua evolução. Realizarão lá tarefas penosas, sofrerão muito, sentirão muita saudade de algo que perderam, mas que não se lembram, mas estarão evoluindo e trabalhando não só para o seu progresso, mas para o progresso desses mundos. E a Terra, então, será a habitação dos bons, que promoverão o progresso em todas as áreas do planeta. E com essa nossa melhoria moral, nós atrairemos o auxílio dos bons espíritos que reencarnarão e com as suas inteligências nobres, com seus sentimentos evoluídos, promoverão todas as mudanças necessárias no nosso planeta. E quando a Terra houver se transformado em morada do bem, nós, os seus habitantes, deixaremos de ser infelizes e ela nos será um paraíso terrestre. Porque todos nós já teremos implantado definitivamente as leis divinas nos nossos corações e, consequentemente, no nosso planeta. Que os ensinamentos da doutrina espírita possam nos fortalecer na nossa transformação, para que venhamos a contribuir com a transformação do nosso mundo, que é o nosso lar, a nossa morada, a casa de todos nós. Encerramos assim a apresentação da quarta parte e passaremos para o próximo momento dos nossos estudos de hoje.